E aí galera do YouTube, eu sou o Carlos e estamos aqui para mais um vídeo de Vigilantes, o spin-off de Boku no Hero, onde acompanhamos as aventuras do nosso pequeno grupo de heróis ilegais da cidade de Naruhata, onde acompanhamos nosso universitário e CLT Koichi em sua nova vida dupla de vigilante, ao lado de sua amiga Popstep e seu mestre Knuckle Duster. Então, sem mais enrolação, bora pro vídeo. Começamos com o Koichi na sua faculdade, pensando que mesmo que ele tenha se tornado um herói, ele ainda tem que pagar as contas, e que precisa arrumar alguma forma de ganhar dinheiro. Ele então volta pra casa deslizando dentro de um beco até lá em cima, onde fica seu AP. Ele então entra avisando, mas aí ele lembra que não tem ninguém, já que ele mora sozinho. Até que aparece esse caba aí comendo e bebendo cerveja, e assistindo um jogo na TV super na paz. Então, depois da abertura, vemos que o cara na verdade era o mestre, só que sem a máscara. O Koichi então pergunta como ele entrou, sendo que a porta estava trancada, e ele fala que entrou pela janela. E vemos a janela arregaçada. A campainha então toca, e quem poderia ser? Ela mesma, uma colegial comum que entra e rapidamente arruma sua maquiagem. E vemos que era a Pop. Mas o Koichi fala que ainda tá muito cedo para acontecer a patrulha. Mas o mestre tinha saído cedo do trabalho, então ele vai ficar de boa até chegar a hora. E a Pop ia fazer live. O Koichi então pega sua mochila e vai pro trabalho. E lá o moleque fica pensando que a vida universitária dele era pra ser mais legal, dando rolê com a rapaziada. Mas até agora ele não fez nenhum amigo. Mas o chefe dele manda ele parar de reclamar e trabalhar. Então vemos o show da Popstep pela cidade e no meio do povo tinha esse moleque que queria ver a Pop mais de perto, mas acaba tomando só uma muquetada pra não furar a fila. Eles então aparecem, aqueles dois delinquentes fãs da Pop, dizendo que não valia a pena e era melhor esperar a sua vez, mas que o importante era de onde estiver demonstrar seu apoio. E o Ciclope tava tão emocionado que dispara um mega raio de luz pela Pop. E o amigo fica bravo por ele ter chamado a atenção, mesmo depois de todo aquele discurso. Mas o moleque já tava na lombra e injeta uma seringa de trigger, se transformando numa enguia gosmenta e indo na direção da Pop. O Koichi, então já saindo do trabalho, se depara com a situação e veste seu traje, e junto do mestre que também já estava pronto. Então, o Koichi desliza e consegue segurar a enguia. O Duster então vem pela frente e já ia descer um murrão, mas acaba escorregando seu punho na pele dele, e os dois acabam caindo no lixo. Mas o Duster olha pro lado e acaba tendo uma ideia. A Pop então acaba recebendo uma ligação, e agora no meio dos becos estreitos ela consegue despistar a enguia, mas propositalmente chama ele pra um aperto de mão, seguindo o plano da rapaziada. Mas depois de um aperto de mão, o cara tinha saído do controle, e bem na hora chove farinha, já que a farinha suga a umidade. Eles então não teriam mais problema em escorregar seus golpes, e agora a porrada come. E amarram o moleque, mas não descobrem nada de novo sobre os fornecedores. E com a polícia chegando, eles metem o pé e levam a Pop pra se limpar. E mais tarde agora, na casa do Koichi, a Pop manda ele comprar um shampoo melhor, porque esses muito baratos com silicone estragam o cabelo. Enquanto o mestre só queria mais umas cervejas. E eles ficam discutindo, já que ele tava só de calção e fumando dentro da casa, com ela não querendo cheirar a cigarro. Mas ele fala que fumar faz crescer pelo no peito. Mas o que ele queria que a Pop fizesse com essa informação, eu não sei. Então o Koichi sai pra fora pra estender as roupas, parando pra pensar que mesmo sua vida universitária não sendo do jeito que ele queria, aquela não era tão ruim. E vamos para o departamento de investigação da polícia, e vemos de novo aquele agente responsável pelo caso dos vilões improvisados do último episódio, chamado Tsukaushi, conversando com seu parceiro de investigação, que até agora houve muitos casos desses usuários de trigger, em locais próximos ou na própria cidade de Naruhata. E o parceiro pergunta que, já que é uma área muito pequena, não deveria ser fácil encontrar a fonte? O Tsukaushi então explica que todos os usuários que eles prenderam nos últimos tempos só falavam que ganharam a droga de um estranho. Então, o amigo acredita ser muito estranho os caras estarem distribuindo isso sem lucro, já que deve ser muito caro produzir o trigger. E acredita que eles podem estar lidando com algo muito maior do que um simples tráfico de drogas, deixando o investigador preocupado. Mas chega de conversa desses dois, e vamos pro dia seguinte na casa do Koichi, onde a Pop diz ter recebido um zap daqueles dois delinquentes fãs dela, dizendo que acabaram fazendo amizade com o moleque que usou o trigger do dia anterior, e que talvez ele pudesse contar
contar algo sobre o fornecedor da droga pra eles. O Koichi acha isso muito bom e decide avisar o mestre, mas a Pop acha melhor deixar ele de fora, já que ele poderia afugentar o garoto com o seu jeitão. Eles então vão até o local, mas a Pop tava trupicando por causa dos sapatos, e o Koichi manda ela se apoiar nele pra eles irem mais rápido. Só que aí ela é parada por uns fãs e tira umas fotos, e ela pergunta se o Koichi é namorado dela, o que ele nega, com a Pop perguntando por que ele respondeu tão rápido. Mas enfim, eles vão até os delinquentes, e o Ciclope se apresenta como Ishimuku Samazu, e avisa que o seu mano das costeletas, chamado Jubi Namimaru, tá voltando de umas compras junto com a fonte. E enquanto isso, ele recomenda eles entrarem pra tomar um chá, mas a Pop tava com vergonha de entrar com o seu traje. E vemos que o mestre tava bem ali, e pergunta o que eles estavam fazendo. O Koichi diz que eles só estavam passeando pra beber um chá, então ele manda eles se sentarem com ele, já que ele tava bem tranquilo, e o pessoal já vê que isso vai dar ruim. Um pouco mais tarde, vemos aquela mesma garota que tirou foto com a Pop, recebendo um sinal de uma abelha, e acontece um negócio bizarro. Entra uma abelha debaixo daquele tapa-olho e do nada ela fala pras amigas que tem que ir trabalhar. E quando ela vira a esquina, ela já tá rodeada de abelhas e se apresenta como Queen Hashizuka, uma vilã de meio período, com a sua individualidade abelha rainha, que ela tem meio que uma legião de abelhas que vivem nela e que carregam tipos de drogas diferentes. É tipo o Shino lá de Naruto. E só de brincadeira ela manda um monte dessas abelhas infectar várias pessoas, causando um caos na cidade em poucos segundos. Mas aonde a rapaziada tava, eles só escutam um barulho à distância e se perguntam o que era. Mas o mestre vê uma das abelhas e já vai atrás. A Pop então vê a mensagem que mais de 10 vilões improvisados surgiram na cidade. Mas então, para resolver isso, chegam alguns heróis profissionais próximos, como o Airjet e o Indinho, e mais uma porrada de heróis. Até o All Might apareceu para dar uma palhinha. E já que a situação estava controlada, o Koichi se pergunta o porquê do mestre ter ido com tanta pressa. E vemos ele se encontrando com o Namimaru, que estava procurando o moleque que ele estava junto, já que no meio da confusão eles acabaram se separando. E o mestre pergunta se ele viu o usuário dessas abelhas, com ele até esmagando a que ele tinha pegado, causando uma dor na Hashizuka. Mas é aí que descobrimos que foi ela que separou o moleque do Namimaru no meio da confusão. E já que eles meio que se conhecem, ela não podia deixar ele revelar a sua identidade, já que muito provavelmente foi ela que deu o trigger pra ele. E vemos ela levando o moleque embora. Agora só Deus sabe o que acontecerá com esse moleque. Mas agora com o primeiro vilão definido, temos um rumo mais certo pra seguir. Então vamos pro próximo episódio. O próximo episódio começa com o mestre descendo a porrada num grupo de vilões que, pra infelicidade dele, não eram usuários de trigger, deixando o velho meio agoniado. Mas o Koichi já estava sabendo sobre a procura dele por alguém com habilidade de abelhas, já que o Namimaru contou pra ele. E no dia seguinte, o Koichi estava treinando com o Duster, e percebe que ele tá meio estranho, e pergunta se foi por causa do lance das abelhas. Ele não responde nada, e ainda dá uma lapada no Koichi, e acha melhor ele encontrar o seu próprio estilo de lutar. E invertem, com agora ele indo bater. Mas, como ele tem a mão pesada, o Koichi sai voando. E a Pop fala pra ele se segurar, senão ele ia matar o Prota. Mas ele responde que o velhote já tava se segurando nos socos. E que na verdade ele sempre se segura um pouco contra os vilões, tentando exagerar o mínimo possível. Mas a Pop ainda fala que é exagero. E agora, mudando um pouco de foco, vemos a Hashizuka conversando com alguém no seu fone, que pelo andar da conversa deve ser o criador do trigger, falando pra ela parar de distribuir o trigger pra qualquer um, e buscar usar ele em pessoas com mentalidade forte, já que a mente pode afetar a eficiência de sua individualidade. Então, pensando nisso, ela arranja um nóia já fumado das ideias para usar o trigger, e injeta logo 3 agulhas para ver se dali saía algo interessante. E o cara vira tipo o Hulk vermelho e começa a causar uma confusão na cidade, e quando ele dá de cara com o Koichi, parte para cima dele, mas ele consegue desviar, e pede pra Pop conduzir todo mundo numa evacuação, enquanto ele ficaria distraindo o cara até os profissionais chegarem. Mas nisso, o bombado ia atacar um civil, então o Koichi acelera e pula pra salvar o cara, mas do mesmo jeito o grandão tenta acertar os dois, até que chega no gancho o Knuckle Duster e chuta a cara do meliante. O Koichi então acha melhor eles cuidarem dele de longe, mas o Duster diz que eles não precisam fazer nada disso, porque pra lidar com um doido desse, eles só precisam de alguém mais doido ainda, e parte pra cima pra cair na porrada contra o grandão, desviando de raspão e desferindo socos sem se segurar. E quando o grandão ia atacar com uma onda de choque no punho,
o Duster espera o ponto ideal e acerta bem no queixo, assim nocauteando o vilão, reconhecendo que o cara era uma ameaça real, não só pelo seu poder, mas também pelo seu tamanho, e ficando felizão, porque é assim que os vilões têm que ser, talvez porque assim ele não precisa se segurar. A Hashizuka então estava fazendo o relatório e conversando com seu chefe pelo fone, reclamando dos vigilantes sempre estarem atrapalhando, principalmente o nosso velhote. Mas o chefe fala que graças a isso eles conseguem dados de combate sem envolver heróis profissionais e a polícia, então era pra deixar as coisas assim. E a gente vê ela levando a sua próxima vítima pro abate. Agora, no meio de uma avenida, acompanhamos um vilão velocista em fuga, e uma equipe estava de olho nele, e eles mandam o herói velocista Endymion para a pista, e o poder do cara é literalmente ter escapamento nos braços para se impulsionar para frente, assim alcançando o vilão e mandando ele parar, mas obviamente ele não vai parar, e dá um mortal e chuta o Endymion, fazendo ele perder o equilíbrio e cair. Por sorte ele tinha seus icebergs com ele, que amortecem a pancada, e por hoje o cara conseguiu fugir. E no dia seguinte vemos o Koichi correndo um pouco pela manhã, e já que não tinha ninguém, ele decide treinar o seu deslizar, até ele encontrar esse cara aí, mas ele ultrapassa ele. E pensando no que melhorar, o Koichi diz que na hora de parar é bem difícil, e por conta disso ele não consegue ir tão rápido, e de pouco em pouco o mano lá atrás vai chegando, e quando o Koichi percebe, ele acaba perdendo o equilíbrio, mas o cara se adianta e para ele pra ele não cair. E vocês já perceberam que ele é o Endymion, né? Mas ele se apresenta com seu nome pessoal, de Tensei Iida, e o Koichi fica muito feliz de conhecer um herói tão famoso. Inclusive, esse Tensei Iida é irmão mais velho de um dos principais coadjuvantes e amigos do protagonista do mangá original, Tenya Iida. Enfim, eles acabam conversando, e o Tensei fica muito curioso sobre a individualidade do Koichi, que ele acaba explicando que consegue deslizar, se impulsionando em qualquer direção e girar em torno do próprio eixo, o que permite movimentos precisos, que não é muito a especialidade do Tensei. Mas o Koichi fala que não consegue ir muito rápido por ter dificuldade na hora de parar, mas o Tensei pensa que se ele com sua individualidade acaba se impulsionando para a direção que deseja deslizar, na hora de parar o Koichi podia simplesmente se impulsionar para a direção oposta em vez de parar, o que acaba dando certo, e o Koichi agora melhorou o seu controle, apesar dele não achar fazer muito sentido ter tanta velocidade, o que o Tensei discorda, e pergunta pro Koichi o que as pessoas pensam quando elas precisam ser salvas de algum incidente, o que ele responde ajuda, mas era quase a resposta certa, mas na verdade é me salve o mais rápido que der, já que as pessoas que estão nessas situações sempre estão ansiosas, e o Endymion sempre tenta ser o mais rápido possível para salvar essas pessoas, acreditando que a velocidade é o que faz um bom herói, e até chama o Koichi para trabalhar na agência dele depois dele se formar, mas o prota diz que não tem licença de herói, o que o Tensei diz que sempre tem a opção de adquirir ela trabalhando como suporte no campo, e dá até o seu cartão, e qualquer coisa é só ligar, e mete o pé, o que deixa o nosso prota tudo bobão. E quando chega a noite, vemos o Tensei agora como Endymion atrás daquele vilão velocista de novo, só que agora ele estava mais rápido, pois ele pediu para sua equipe tirar o seu equipamento de airbags, assim diminuindo seu peso, mas aumentando o risco dele sofrer um acidente fatal. Mas, logo à frente, o resto da equipe fez um paredão de amortecedores, assim ele podia bater sem se preocupar, e o vilão seria capturado, até que ele sai voando, já que a sua individualidade era de um morcego, e ele estava indo para a cidade de Naruhata. O Endymion então manda outro pelotão da sua equipe numa perseguição em grupo. Só que o morcegão era muito bom de despistar o grupo, utilizando os prédios e os becos da cidade, com isso deixando eles em desvantagem, sendo quase que um labirinto, com o Endymion quase sofrendo um acidente. Mas ele encontrou o morcegão, mas quem alcança ele era o nosso The Crawler, que dá só uma rasteira fazendo ele perder o equilíbrio e tomar uma muqueta do Duster. Depois, o Endymion encontra o vilão nocauteado e amarrado, e se pergunta quem poderia ter feito isso. E lá de cima, os vigilantes chamam a atenção dele, e falam que a cidade de Naruhata é muito escura e cheia de prédios velhos, mas com o tempo ele pega o jeito com as ruas, e assim conseguirá prever a rota dos vilões. Eles então se apresentam como Knuckle Duster e The Crawler, e a Pop, dizendo que não tinha nada a ver com isso. Ela então manda a equipe retornar e deixar eles irem, e no dia seguinte, pela manhã, vemos o Koichi correndo de novo, e o Tensei se encontra
encontra com ele e agradece pela ajuda na noite anterior. Mas o Koichi disfarça dizendo que não sabe do que ele tá falando. Ele então apenas pede para o Koichi agradecer o The Crawler por ele e pede aquele cartão de volta, já que aparentemente o Koichi já decidiu um uso da sua individualidade para ser um vigilante, o que não melhora o ânimo dele nem um pouco. Mas para tentar animar o prota, ele propõe uma corrida, assim acabando o episódio. E assim finalizamos mais um vídeo sobre vigilantes, com agora a gente tendo uma vilã definida e algumas alianças do lado dos heróis, com o Edinho não demonstrando ser contra o serviço dos vigilantes de Naruhata. Mas ainda temos muita coisa para cobrir, mas isso a gente deixa para um próximo vídeo. Então deixe o like se curtiram, se inscrevam se ainda não forem inscritos e nos vemos num próximo vídeo. Eu sou o Carlos e falou!